Bom dia a todos e todas. Agora sim, estamos ao vivo no Facebook da Eletromococa, tá? Começando mais uma atividade da Semana Paulo Freire, e é com muito orgulho, com muita alegria, né, com uma enorme responsabilidade até, que estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre Paulo Freire, tá? Para falar um pouco desse, que sem exagero nenhum, pode ser considerado o maior educador do mundo, né? Alguém que revolucionou a educação no Brasil e no mundo, e alguém que tem ainda muito a nos contribuir a respeito dessa busca de uma educação de qualidade, uma educação libertadora, uma educação transformadora, que é o que todos nós queremos aí, tá? Então, queria, antes de iniciar, agradecer a Eletrô por essa oportunidade de poder falar a todos a respeito de Paulo Freire. Gostaria em especial de agradecer ao professor Rodrigo Perry e a professora Melina, que me concederam essa oportunidade. E também gostaria de agradecer a professora Darcisa, sempre tão carinhosa, sempre tão nos seus comentários, que me ajudou a propiciar esse momento aqui, tá? Então, nós vamos começar agora. Eu tô de olho aqui no nosso mural também, então às vezes eu não vou perder uma informação ou outra, mas se alguém quiser comunicar conosco através do mural, vou tentar, à medida do possível, conseguir ler as mensagens aí. Podemos começar então, gente? Estou vendo que tem muita gente chegando ainda, mas já vamos começar, que é o que a gente havia combinado aí, tá? Então, bom dia a todas e todos. Estamos aqui, então, para falar, através da vida e da obra de Paulo Freire, alguns conceitos importantes da educação, alguns conceitos que ele valorizou na sua vida e que são muito importantes até hoje. Para iniciar essa frase, que para mim é a melhor de todas, talvez a mais famosa também, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, tá? Então, eu sou daqueles, assim como Paulo Freire, assim como todos nós, que acredita que somos capazes de mudar para melhor a sociedade através da educação, e é isso que Paulo Freire tanto batalhou e tanto nos ensina aí. Eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha de slides aí, tá? E qualquer dúvida, eu estou no mural. Então, a ideia dessa nossa, não vou nem dizer palestra, dessa nossa conversa, é demonstrar esses conceitos principais de Paulo Freire através da sua vida e da sua obra. Acho que a sua vida e a obra se misturam muito, então a gente consegue aprender muito através dos acontecimentos da vida de Paulo Freire e com alguns detalhes da sua obra aí. É claro que não tenho a ambição de fazer uma análise profunda sobre Paulo Freire, não é essa a nossa intenção nessa conversa. A nossa intenção aqui é para quem ainda não conhece, para quem quer e gosta de Paulo Freire e quer aprender um pouco mais, quer conhecer um pouco mais. Então, eu acho que é uma conversa introdutória para entender por que Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do mundo aí. E eu dividi basicamente aqui em 3 partes aí a história de Paulo Freire. Tá? A primeira parte eu chamo de a pedagogia cristã. Ele mesmo fez essa divisão, tá? Não estou inventando nada. Ele mesmo gosta de dividir a sua atuação aí em três partes. A primeira, ele mesmo batizou de uma pedagogia cristã. Tá? Então, o Paulo Freire nasceu no Recife, nasceu em Pernambuco, tá? É nordestino, e formou-se em Direito, também tinha uma experiência muito grande, formou também em Linguística, tá? E atuou como advogado, não, mas como professor até de língua portuguesa, mas ele considera que a sua primeira experiência na educação foi como superintendente do SESI em Pernambuco. Tá? Então, é uma prática muito comum nessa época, você nomear como diretor os formados em direito, os advogados, o diretor. Aqui em Mococa a gente teve muito isso também, até pela escassez de curso de pedagogia, então era comum que os diretores das unidades escolares fossem os advogados. Tá? E ele foi nomeado, então, superintendente do SESI em Pernambuco,
E teve algumas inovações, já isso lá na década de 60, algumas inovações na gestão educacional na sua primeira experiência. Né? Primeiro que ele formou um que ele chamava de Círculo de Pais e Professores. Né? Seria um conselho, e esse conselho já tomava as decisões importantes do ambiente escolar. Né? Talvez a primeira medida de Paulo Freire visando a gestão democrática e participativa. Aí, tá? E começou a mudar o conteúdo da escola a partir de algo do cotidiano dos alunos, algo mais concreto. E começou a questionar a questão da autoridade dos diretores, do diretor, no caso dele, e dos professores, né? Entendendo que essa autoridade excessiva era um confronto à liberdade dos alunos. Então, isso logo na sua primeira experiência como gestor educacional. Aí. E dessa fase, ele tem uma frase dura, né, que diz que o SESI foi, e isso lá na década de 60, foi criado não para despertar a consciência da classe trabalhadora, mas para lhe barrar a ascensão. Tá? Uma ideia de que a educação feita, é por isso que ele trabalha muito na questão da educação para transformação. A ideia de entender que a educação para pobre é para deixá-los pobres o resto da vida, e é isso que é uma ideia que Paulo Freire nunca concordou. Tá? Ainda ligado, saindo do SESI, ele foi trabalhar no governo de Pernambuco, onde o governador era Miguel Arraes, tá? Famoso Miguel Arraes, né? E numa atividade de extensão ligado também à Universidade de Pernambuco. Aí. E aí ele criou uma iniciativa chamada Paróquia da Casa Amarela, que era uma iniciativa de clérigos e leigos, ou seja, de religiosos, né, e também de quem não era religioso, para elaborar currículos, né, e formação de professores. Começa aí uma outra preocupação que acompanhou Paulo Freire a vida toda, que é a formação de professores. E aí ele começou a fazer grupo de estudos com professores, para quê? Para discutir a prática didática, para discutir a atuação dos professores, visando sempre uma melhoria da atuação dos professores, da atuação docente aí, ó. E funda o chamado Movimento de Cultura Popular. Em 1960, como eu disse, o governador Miguel Arraes, né, ele cria o Círculo de Cultura para fazer, seria uma escola não formal, uma educação não formal, onde ele juntava os trabalhadores, não somente para discutir questões culturais, fazer análise literária, para discutir cinema, para discutir as artes em geral. Para quê? Para tentar aumentar, para tentar melhorar, para tentar a cultura do trabalhador. E aí ele começa a outro papel fundamental na sua vida, que é a educação de adultos. A gente vivia numa realidade do Brasil onde grande parte da população adulta era analfabeta. Então, Paulo Freire entendeu que não adianta ele tentar simplesmente colocar a cultura no trabalhador se o trabalhador não tinha sequer a alfabetização. E aí ele desenvolveu o famoso, né, método Paulo Freire de alfabetização, um método criado por ele, específico para a alfabetização de adultos, né, que esse método é famoso, tem mais de 50 anos, ele deve ter quase 60 anos, né, e esse método é famoso até hoje, né. Só lembrar um detalhe, que ele é muito atacado até por causa disso, mas que Paulo Freire desenvolveu esse método para a alfabetização de adultos. Tá? Então, esse é um detalhe importante, a gente vai voltar a discutir mais para frente, mas Paulo Freire criou, nessa época, em 1960, o método chamado Método Paulo Freire para a alfabetização de adultos. Tá? E o que seria esse método Paulo Freire? Tá? Para aplicar o método, a primeira coisa que ele fez foi formar os alfabetizadores, ou seja, foi formar os professores, tá? E utiliza as palavras da comunidade, tá? Tentar sempre aproximar o estudo da realidade dos alunos, né? Com a utilização das famosas palavras geradoras. Esse método Paulo Freire, hoje em dia a gente tem vários métodos, né? O método Paulo Freire é um método da linha dos métodos analíticos. O que é isso? Antigamente, né, eu fui alfabetizado assim, não no método Paulo Freire, antigamente, né, a gente partia muito das sílabas, né? Você estudava lá o ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, sílabas que não fazem sentido por si só. Aí até para a sílaba do C já dava problema, porque é K, aí não tem, é K, C, C, aí já dava problema aí
porque a nossa língua é complicada até em termos de fonemas. Tá? Então, Paulo Freire inventou um método chamado, na linha desses métodos analíticos, que não partia das sílabas, ele partia da palavra. Por quê? Porque a palavra é algo que todo mundo conhece, né? E a partir da palavra, você ia, é a chamada palavra geradora, você ia analisando as sílabas e conseguia alfabetizar, não a partir das sílabas, mas a partir das palavras, né? Então, a partir das palavras, dividia em fonemas, e essas fonemas formavam outras palavras, e aí, a partir daí, você conseguiria alfabetizar. O exemplo clássico de Paulo Freire, está no livro Conscientização, se não estou enganado, né? É o exemplo de tijolo. Ele estava numa comunidade de trabalhadores da construção, né? Tijolo é uma palavra que todos conheciam, então ele partia do tijolo, separava tijolo nas sílabas, né? Tijolo, e a partir de cada sílaba ele conseguiria desenvolver as famílias fonêmicas, o tá, te, ti, to, tu, o já, je, ji, joju, e aí formar outras frases a partir da palavra geradora, a partir do tijolo, e daí começar a alfabetizar, mas sempre a partir de palavras e expressões usadas pela comunidade e partindo de um método que prevê o uso da palavra primeiro para depois chegar às sílabas e não o contrário. Eu gosto de ressaltar, porque até hoje tem essa discussão de qual método é melhor. Se você tem vários métodos que partem das palavras e tem alguns métodos que você parte das sílabas, né? Os métodos mais ligados ao construtivismo partem das palavras, tá? Os métodos mais tradicionais partem das sílabas, tá? Então, até hoje existe a discussão. No Brasil, não se usa muito o método Paulo Freire para a alfabetização de crianças, né? Até porque não era recomendado, não foi essa a intenção dele, é um método para a alfabetização de adultos, né? Mas até hoje ainda tem muito essa discussão no Brasil, se você vai usar métodos analíticos, ou seja, partindo da palavra, ou métodos sintéticos a partir das sílabas, dos fonemas aí, tá? Mas essa experiência de Paulo Freire foi muito meritosa, foi muito importante. E essa experiência de Angicos, também muito famosa na educação do Brasil, ocorreu em 1963, numa parceria com a UNE, numa cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Ele organizou o trabalho da seguinte forma: formou 21 monitores, 21 alfabetizadores, e esses alfabetizadores conseguiram alfabetizar 300 trabalhadores, na sua maioria 300 trabalhadores rurais, né, num tempo recorde de 40 horas. Né? Foi algo para a época, né, e para hoje em dia também, né, muito fantástico, né, você conseguir tão rapidamente alfabetizar 300 trabalhadores em 40 horas, né, usando o método Paulo Freire para a alfabetização de adultos aí. Em 1962, o Brasil, já sob a presidência do João Goulart, criou o primeiro Plano Nacional de Educação. Né? E o Paulo Freire foi convidado por João Goulart, então presidente na época, tá, para cuidar do Programa Nacional de Alfabetização dentro do Plano Nacional de Educação. A ideia, olha que interessante, a ideia em 1962 era extinguir o analfabetismo no Brasil. Tá? E a ideia era criar esses 20 mil círculos de cultura, ou seja, esses 20 mil grupos de estudo no Brasil inteiro para alfabetizar, e não só isso, para dar cultura, né, no sentido mais bonito da palavra, a todo o povo brasileiro e trabalhador. A ideia era alfabetizar 2 milhões de brasileiros aí, e vemos aqui o cartaz dessa iniciativa na época, em 1962, desse plano de alfabetização do presidente João Goulart, que seria comandado por Paulo Freire aí, ó. Já porque, graças em especial à experiência de Angicos, o nome de Paulo Freire tomou um vulto nacional, ele foi conhecido no Brasil inteiro, a ponto de merecer esse convite para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização aí. E nessa época também, não é o primeiro livro dele, mas talvez o primeiro livro importante, relevante, o primeiro livro dele que ficou famoso. O Paulo Freire tinha uma outra qualidade muito grande,
de batizar os títulos dos livros por si só, já são autoexplicativos aí, né? Então ele criou o livro Educação como Prática da Liberdade. Ou seja, a ideia de mostrar que a educação pode libertar as pessoas, que quem não tem educação, quem não consegue se comunicar, não consegue usar bem a língua, né, não é livre. Que o analfabetismo é uma ferramenta de opressão, porque de qualquer jeito vai depender do outro, de qualquer jeito você vai ser enganado. Então, a ideia, né, Paulo Freire defende a ideia de que a educação liberta. Outro conceito muito bonito de Paulo Freire, essa ideia de que a educação liberta. Tá? E desde sempre, e muito nessa época, tá? Muito identificado com o pensamento católico, né? E não tinha ainda nenhuma influência do marxismo ou de qualquer tendência revolucionária, nada disso. E nessa época também, a própria Igreja Católica na América Latina, ela sofre umas transformações enormes, né? Principalmente com a segunda Conferência Geral do Episcopado, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, em 68, que a Igreja Católica da América Latina cria a chamada Teoria da Libertação, ou seja, uma ala da Igreja Católica cria um movimento chamado Teoria da Libertação, cujo lema é opção pelos pobres, que a ideia desse movimento é que você não pode simplesmente esperar que a situação melhore, você não pode se acomodar, porque muitas vezes a igreja prega um comodismo. Então, esse lado da igreja, junto com o pensamento de Paulo Freire, começa a criar uma tendência na igreja voltada à transformação, voltada à luta social, voltada à melhoria da situação de vida do povo, principalmente da América Latina. Só um detalhe, é claro que a teoria da libertação foi proibida pela igreja, mas recentemente o Papa Francisco, né, assumiu a teoria da libertação como uma teoria válida para o catolicismo. Uma segunda fase do Paulo Freire, né, já sobre as transformações sociais que ocorrem no Brasil, já estamos aí, o presidente, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o presidente João Goulart foi deposto, né, pelo golpe de 64, e o Brasil passa a sofrer a ditadura militar. Tá? Então, olha lá, 1964, é deposto o presidente João Goulart, tá? Através de um golpe militar, e o método Paulo Freire fica simplesmente proibido de se utilizar no Brasil. Foi considerado um método subversivo. Tá? De uma hora para outra, Paulo Freire era coordenador do Plano Nacional de Alfabetização. Né? Poucos anos depois, 2 anos depois, ele é considerado subversivo, o seu método foi proibido, ele é considerado traidor de Cristo e do povo brasileiro pela ditadura militar no Brasil. Tá? Ele se asila politicamente no Chile, né? E, ao mesmo tempo, ele é condecorado pela Unesco. A Unesco é o braço de educação da ONU, né? Pelos serviços relevantes da educação. Ao mesmo tempo que ele é expulso do Brasil, ele é condecorado pela ONU pelos serviços que faz pela educação no mundo. Né? E é convidado a ser professor. Eu gosto de fazer essa ressalva. Ele é expulso do Brasil, ele é considerado traidor de Cristo e da pátria, e é homenageado pela ONU, e convidado a ser professor de Harvard nos Estados Unidos. Tá? Então ele foi professor de Harvard, depois foi professor também visitante do Instituto de Paris, e fazia parte do Conselho Mundial, considerado traidor de Cristo, mas fazia parte do Conselho Mundial das Igrejas na Europa lá. Né? Então, assim, é uma situação um pouco difícil de entender, né? É fácil se você pensar na ditadura militar que havia no Brasil. Né? Mas ele começou, desde essa época, a ter um reconhecimento muito grande fora do Brasil, embora no Brasil seja considerado que ele não era importante, até porque ele pregava essa libertação da classe trabalhadora, o que era muito complicado na época. Tá? E
ele começa a desenvolver, talvez ele mesmo fala que essa aqui foi a parte da biografia dele que não deu muito certo. Tá? Ele tentou colocar essa ideia de alfabetização dele nos povos africanos, tá? Em Moçambique, em Guiné, na Angola, tá? E isso não deu muito certo. Primeiro porque ele mesmo aponta três motivos principais. A herança colonialista, ou seja, você tinha uma colonização muito forte ainda na África nessa época, né? E isso impedia essa ideia de você se libertar, de você... Então, era uma situação ainda muito acomodada, não por culpa do povo, claro, mas por culpa mais uma herança maldita do colonialismo na época. Muito essa questão da educação, a gente tinha no Brasil também, mas na África muito forte ainda, que a educação atrapalha o trabalho, tá? Como se fossem duas coisas conflitantes. Larga a mão de estudar, vai trabalhar. Né? E tem de ser o contrário, porque quanto mais você estuda, mais você consegue situações melhores no trabalho. Então a educação favorece o trabalho, a educação não atrapalha o trabalho, né? Atrapalha naquele instante, naquele momento, mas a ideia de pensar no futuro, você tem de pensar na educação, porque a educação melhora o trabalho, melhora a vida. E ainda você tinha uma outra dificuldade muito grande, que é a escolha do idioma, porque você tinha muitas nações africanas que falavam dialetos de tribos africanas, né? E você tinha a língua era, e como sempre foi, um exemplo de dominação. Então você tinha dificuldade para saber qual língua ia usar, e isso atrapalhou muito. A experiência africana de Paulo Freire de alfabetização não foi um sucesso, tá? Isso a gente tem que reconhecer, por todas as dificuldades que ele está mesmo listando aí. E no Brasil, isso na África, né? No Brasil, o Plano Nacional de Alfabetização foi extinto, né? E o governo, muito pressionado por não ter extinto algo que seria tão bom, não ter colocado nada no lugar, cria o famoso Mobral, né? Que era uma iniciativa de alfabetização de adultos, claro, não muito conservadora, muito formal, muito voltada simplesmente a ensinar os trabalhadores a ler e escrever, nada mais do que isso. Mas é uma resposta a Paulo Freire, que teve o seu método, sua experiência cancelada, para colocar algo no lugar aí. O governo criou o Mobral, mas que também não foi uma iniciativa de sucesso. A gente fala disso mais para frente também. Tá? E o que nessa época, né, qual era as questões que inquietavam Paulo Freire? Né? O que Paulo Freire discutia nessa época aí? Né? Então, ele vinha de uma formação católica muito sólida, e, como eu disse, tem uma ala da Igreja Católica, também muito conservadora, que acredita muito que tudo é a vontade de Deus, né, que o mundo é assim porque Deus quer. Né? E ele, ao contrário disso, acredita, né, que é tarefa da sociedade, e que o próprio Evangelho prega isso, que a gente não deve aceitar o mundo do jeito que é. A gente tem de lutar para alterá-lo. Tá? Então, essa luta pela mudança das questões sociais, né, aproxima Paulo Freire de Karl Marx, né, que foi sempre um filósofo que lutou pela transformação da sociedade. Tá? E ele aproxima também desse lado da igreja progressista, que é um lado que busca não simplesmente aceitar a realidade como é, mas em si e transformar a sociedade. Ele começa a lutar contra a propriedade particular, a propriedade privada. Ele até cita um exemplo na infância dele, que ele pulou o muro do vizinho para roubar não, né? Para pegar uma mão, né? E aí ele foi pego, o vizinho reclamou com o pai dele, e ele não conseguia entender como é que estava uma mão lá perdendo no pé, e ele estava errado de tentar pegar, né? E aí explicaram para ele que era culpa da propriedade privada, que não era dele, ele tinha de deixar apodrecer uma mão no pé, mas ele não podia pegar. Então, esse é um exemplo que ele cita do conceito que o aproximou de Karl Marx, né? O Paulo Freire tem mais um mérito,
ele cria uma linha de estudo que não existia, então, na época, que é o marxismo cristão, né? Até então, o Paulo Freire é um dos pioneiros nisso, muita gente achava que as teorias marxistas, né, e o cristianismo eram coisas antagônicas. Paulo Freire foi talvez um dos primeiros pensadores que uniu essa ideia de transformação social, de melhoria da vida do povo, com o evangelho. Então, é um dos fundadores do marxismo cristão, uma linha que existe até hoje. E algumas frases que ilustram o pensamento de Paulo Freire nessa época aí. A redenção do homem se dá na terra, no refazer da história e não no céu, como prega a igreja tradicional. É essa ideia de não se acomodar, de não esperar simplesmente a redenção no céu e lutar por uma vida melhor na terra, né? E como a gente vai conseguir uma vida melhor na terra? Exatamente, através da educação. Tá? Então, entender, até tem um livro nessa época chamado Conscientização, que você fala que é muito bom para dar títulos a livros, conscientizar a importância da luta de classe para os trabalhadores, entender o seu papel na sociedade, entender que ele tem de lutar para transformar para melhor a sua realidade. Aí, ó. E aí um outro aspecto que polemiza muito a questão do Paulo Freire, ele sempre entendeu que a educação é pautada, a educação é baseada em questões políticas, né? Ou seja, a ideia de que como vai ser a educação, qual o propósito da educação, tudo isso é uma ideia política. Então ele fala muito lá que a política é um dos aspectos fundamentais da educação. Ele nunca separou a educação de política, e aí é um dos fatores que Paulo Freire é muito criticado por fazer uma educação política, e aí é que muitas pessoas, né, não entendem que quando ele fala de política, ele não está falando de partido político, de eleição, nada disso. É política na questão das decisões que influenciam diretamente na vida do trabalhador, né? Então, o tipo de educação que você vai dar eu gostava do termo educando, né? A um educando, ele reflete como será a vida desse educando no futuro, como será as suas relações no trabalho. Então, tudo isso é um ato político, né, no sentido mais nobre, mais bonito que a palavra pode ter. E a terceira e última fase, né, ele já não consegue separar o que é educação de política. Ele afirma categoricamente que educação é fruto de uma vontade política. Então, aí dessa fase, ele cunha o termo que educação é política, já que a educação é voltada aos desejos da classe política e da classe dominante. Aí, tá? Em 1979, né, a gente tem a anistia no Brasil, né? O que é a anistia? É uma pequena abertura dada pelo regime militar para que aqueles que saíram do Brasil, aqueles que foram expulsos do Brasil, né, pudessem voltar ao Brasil sem ter de responder pelos seus crimes aí, né? E os crimes eram simplesmente combater a ditadura, tá? Então, em 79, ele volta para o Brasil, ele é professor da Unicamp e da PUC, né? E mais uma vez, ele volta e se aproxima de um setor da Igreja Católica, que são as comunidades eclesiais de base, um braço da Igreja Católica que luta por transformações sociais dentro da igreja, mas que usa o evangelho para buscar transformações sociais, para buscar a melhoria da vida das pessoas. Tá? Então, Paulo Freire se aproxima das CEBs, que a gente chama, das comunidades eclesiais de base, né? E ajuda a fundar um partido político, porque ele sabe que se a educação é fruto da política, que você não vai conseguir melhorar a educação sem o envolvimento da política. Em 1980, Paulo Freire é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Ainda nessa atuação política, em 1989, Luíza Erundina é eleita pelo Partido dos Trabalhadores, prefeita da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, né, e convida, se ela é prefeita da maior cidade do país, ela vai convidar para ser secretário de Educação o maior educador do país naquele momento, né, ou seja, Paulo Freire. Então, ele foi
secretário municipal de educação de São Paulo, na administração de Luiz Erundina. E o que ele, quais os aspectos que ele trabalhou quando foi secretário municipal de educação? Primeiro, valorizar a gestão democrática nas escolas, nas unidades escolares, ou seja, buscar que cada unidade tivesse uma gestão descentralizada e uma decisão democrática, uma decisão sempre baseada no coletivo. Valorização dos conselhos de escola e grêmios estudantis. Isso é uma coisa que Paulo Freire a vida inteira batalhou, né? Para a valorização dos conselhos de escola, valorização dos grêmios, valorização da participação de toda a sociedade na educação. E um outro aspecto importante, Paulo Freire também sempre valorizou, a gente falou disso lá no começo e volta a falar aqui novamente, a formação permanente do professor. O professor não tem de parar e não pode parar de estudar nunca, né? O professor é uma profissão que está sempre em constante melhoria, sempre em constante aperfeiçoamento. Então, o professor tem de estudar para o resto da vida ou mais ainda. Então, o professor é uma profissão que tem de se investir sempre na formação permanente do professor, porque é uma profissão que exige uma melhoria diária e contínua. Ainda na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tá? Ele, claro, né, cria um grupo para a educação de adultos, né, chamado Prática Educativa Permanente, né, e um programa para tentar erradicar o analfabetismo na cidade de São Paulo, que é o programa MOVA. Infelizmente, Paulo Freire ficou pouco na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Tá? Ele quis sair porque ele quis se dedicar ele saiu ficou apenas 2 anos, quis se dedicar à vida acadêmica, quis voltar à universidade para estudar, para publicar. Né? E uma outra história interessante, que o sucessor de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação era o auxiliar dele na época, que sucedeu, que é nada menos do que Mário Sérgio Cortella, né, que é o Cortella que vocês conhecem aí. Ele era auxiliar de Paulo Freire. Quando Paulo Freire saiu, ele assumiu o lugar de Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Tá? E é claro que depois, no mandato seguinte, né, o PT perdeu as eleições em São Paulo e todos os programas implantados pela dupla Paulo Freire e Cortella, né, foram abolidos pela administração seguinte, embora ainda em 1991 ele é considerado o embaixador honorário da cidade de São Paulo pelos relevantes serviços prestados à educação de São Paulo nesse curto espaço de tempo. O Paulo Freire chegou, por exemplo, né, ele tem uma história interessante, que ele sempre fala de que é importante que a família participe na escola, Ele foi essa história está num livro chamado Cartas da Cristina, se eu não estou enganado. Aí ele foi uma vez dar uma palestra na Amazônia, né, numa escola, e a diretora falou assim: olha, a gente entende muito, eu li os seus livros, e a gente gosta que a família participe da escola, inclusive tem pais que vêm pintar a escola, tem mães que ajudam na limpeza da escola, né? E aí Paulo Freire é uma pessoa muito simples, mas sempre muito direta também. Você, ou a senhora não leu o que eu escrevi, ou se leu, não entendeu. Né? Porque quando eu falo para trazer a família na escola, não é para simplesmente ajudar a pintar a escola, ajudar a limpar a escola. É ajudar nas decisões importantes da escola, na gestão da escola. E ele fez isso em São Paulo, onde ele trazia os pais para discutir currículo. Né? Ou seja, os pais vinham, principalmente no Fundamental 1, os pais vinham na escola. É claro, o papel de ensinar é do professor. O professor é o responsável pela prática pedagógica. Né? Mas os pais eram convidados à escola para vir opinar no currículo. O que é isso? Falar o que o aluno tem de estudar. Mas o que os pais têm eles têm a realidade em si. E até cito um outro exemplo, né, que por sugestão de uma mãe, numa comunidade bem afastada da periferia de São Paulo, quase que rural, né, com muitos alunos da zona rural, a mãe falou assim: gente, vocês precisam ensinar os meus filhos a ler letreiro de loja, porque quando a gente vai para a cidade, quando a gente vai para o comércio, a gente não sabe o que cada loja
vende porque a gente não sabe ler, né? Então, ele criou um projeto, um detalhezinho simples, né? Ele criou um projeto que ensinava as crianças a ler letreiros. Por quê? Porque isso fazia muita diferença na vida daquela comunidade. Acho que esse é um exemplo simples, mas que ilustra o que é educação para Paulo Freire, ou seja, uma educação que faz sentido para os educandos, que faz sentido para a comunidade. Tá? Eu cito um outro exemplo da aula não adianta dar uma aula no interior de São Paulo sobre meios de transporte e falar da importância do metrô, né? Você tem sempre ter as aulas contextualizadas à realidade local para que a educação seja importante para aqueles educandos ali. Tá? E aí, na hora que Paulo Freire volta à universidade, ele começa a se dedicar a alguns assuntos, né? Ele começa a exercer o seu lado filósofo, né? E se dedicar a alguns assuntos que até então ele não tinha se dedicado, né? A questão da diversidade, né? E diversidade, quando a gente fala de diversidade, toda a diversidade, tá? A questão de homens e mulheres, até um detalhezinho que eu gosto de citar também. Paulo Freire começou a mostrar muitos aspectos machistas da nossa língua, né? E o principal é aquela regra gramatical que se o sujeito tem dois gêneros, né, ele vai para o masculino plural. A gente nunca esquece dessa regra, né? Sendo o sujeito composto de dois gêneros, ele vai para o masculino plural, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Se tem uma sala onde tem meninos e meninas, né, chamá-los de alunos não é errado gramaticalmente, mas chamar todos eles de alunas é gramaticalmente errado e você pode ter certeza que algum aluno vai reclamar, né? Então, ele sempre começou a usar nos seus textos o todos e todas, alunos e alunas, né, educandos e educandas. Você vai fazer sempre a ressalva do gênero feminino, embora a língua portuguesa não exija, porque a língua portuguesa é machista, né? Então, começa Paulo Freire a discutir essas questões de gênero, essas questões de diversidade, essas questões do machismo na língua portuguesa. Tá? Ele tem muita gente que o critica, que ele não fala muito sobre educação especial, sobre educação inclusiva, sobre inclusão. Ao contrário, né? Ele trata que toda educação tem que ser inclusiva, né? Porque toda educação você tem de dar as condições de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, ele fala que toda educação, para todos os alunos, tem que ser inclusiva. Não só aqueles que têm algum tipo de deficiência, mas tem que ser inclusiva para todos, né? Então, é um conceito que Paulo Freire traz bem forte da educação, que é o conceito de aprendizagem total, né? Ou seja, a gente tem que buscar que todos os alunos aprendam, né? Então, o conceito de educação do Paulo Freire é que todos os alunos têm capacidade, então todos os alunos têm de aprender. O conceito de aprendizagem total era muito utilizado, o conceito pelo MEC até pouco tempo aí, o conceito de que os professores têm de fazer todos os alunos aprenderem, a gente não pode contentar com apenas parte do aprendizado, a gente tem que buscar a aprendizagem de todos, tá? Mais focado, então, nesses últimos textos em questões de cidadania, né? As questões da formação integral do indivíduo. Ele aproxima muito do movimento dos trabalhadores sem terras, ele elogia muito o movimento sem terras, porque ele vê o único, talvez até hoje, o único movimento social organizado no Brasil por reivindicação de direitos dos trabalhadores. Tá? Ele tenta valorizar muito a formação e a participação da comunidade na política, a cobrança dos seus deveres, o exercício da cidadania, parece muito forte nos últimos textos de Paulo Freire, e, claro, né, o combate, e isso era uma tendência na América Latina, no final da vida dele, aí, o neoliberalismo começa a entrar forte na América Latina, e ele já nos últimos textos aí, vê as dificuldades sociais que podem ser criadas com esse avanço do neoliberalismo, né? E aí ele começa a denunciar tudo que o neoliberalismo faz de ruim às populações, principalmente as populações mais pobres. Tá?
E, finalmente, gente, para a gente encerrar aí, né, Paulo Freire faleceu, né, mas ainda deixa um enorme legado para todos nós aí, né? Ou seja, Paulo Freire tem até hoje, né, estou buscando aqui, faleceu exatamente em 2 de maio de 97, é por isso que maio é celebrada a Semana Paulo Freire, porque é o aniversário de morte de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu em setembro. Paulo Freire nasceu em setembro de 1921. Tá? Quer dizer que o ano que vem, né, Paulo Freire completaria 100 anos, então já estão começando a se preparar várias homenagens ao centenário de Paulo Freire, que será celebrado o ano que vem, né, e o falecimento dele em maio de 97, por isso que em maio se celebra a Semana Paulo Freire aí, uma lei estadual, né, em todo o estado de São Paulo, em maio tem que ser realizada a Semana Paulo Freire aí. Né? E qual é o legado de Paulo Freire, então? Cara, se todo mundo perguntar qual é a principal obra de Paulo Freire, né, todo mundo vai falar Pedagogia do Oprimido. Né? Pedagogia do Oprimido, um texto que foi publicado em 68, mas proibido no Brasil, porque estava na ditadura militar, só foi publicado no Brasil em 75, então é mais uma vez um livro que fez primeiro sucesso, né, fora do Brasil, para depois chegar no Brasil. No Brasil ele era proibido, né? E nesse livro, Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire denuncia, né, todos os erros que há na nossa educação. Tá? É o principal livro dele, mas, se me permite falar, não é o que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto é um livro de 96 chamado Pedagogia da Autonomia, né, onde Paulo Freire, porque Paulo Freire tem várias facetas, além dele denunciar o que há de errado, ele aponta os caminhos, ele aponta o rumo da educação, né? E esse livro, talvez um dos livros mais vendidos dele, é um livro fantástico, chamado Pedagogia da Autonomia, né, onde ele ensina, né, com a sua simplicidade e com sua grande capacidade, como tem de ser a educação segundo Paulo Freire. E aí ele lista alguns princípios da educação, que são o diálogo, né? Só se aprende com essa troca de experiências entre professor e aluno. Tá? E compreender que não é o professor que sabe tudo e o aluno que só recebe conhecimento. Essa troca é fundamental para a aprendizagem. A amorosidade, né? Não adianta, se não tiver uma relação afetuosa entre o educando e o educador, não há aprendizagem. Tá? Resumindo, se o aluno não gostar do professor, ele não aprende. Né? Mas é que esse gostar também não quer dizer que ser bonzinho, não. Né? Mas tem de ter essa relação de amorosidade entre educador e educando. A conscientização, outro pilar da educação freiriana aí, ou seja, essa ideia de você entender o seu papel na sociedade e usar da educação como uma ferramenta para você melhorar o seu papel na sociedade, com exercício de cidadania, com consciência de classe. Então, a conscientização é fundamental na educação. Tipo, o que eu vou fazer com esse... Para que eu vou aprender isso? Para que serve isso? Tá? Para que isso vai ser importante para mim? Tudo isso dentro da conscientização. E outro pilar da educação freiriana, partir da realidade concreta, ou seja, partir de algo que esteja na realidade do aluno, que esteja no mercado de trabalho, no trabalho dele, na profissão dele, que esteja na comunidade que ele vive, e, mais uma vez, que seja importante para ele. Tá? E entender que a educação, essa parte que eu mais gosto, que a educação é para transformar a realidade e o mundo. A educação não é para você aceitar a vida como ela é, e sim, a educação é para você transformar, para você mudar para melhor a vida das pessoas. Eu acho que esse que é o papel da educação, é para isso que a educação serve. Eu sempre digo isso, né? Que a educação é a melhor, talvez única ferramenta legítima, né, que muda para melhor a vida das pessoas. Ter essa consciência, tanto do educador quanto do educando, que o papel da educação é transformar para melhor a vida das pessoas aí. Tá? Um outro conceito que aproxima Paulo Freire
das teorias construtivistas, né, é que ninguém passa o conhecimento para outra pessoa, né? O conhecimento é uma construção coletiva, onde a pesquisa é muito importante, né? Ou seja, o conhecimento ele é gerado dentro da própria pessoa, né, através da construção coletiva. Esse é um outro conceito, vai na linha do construtivismo, mas é um conceito muito importante amparado na pedagogia de Paulo Freire. Tá? E um outro pilar da pedagogia freiriana que a gente fala aí, né, esse mais voltado para os professores aí, a necessidade sempre de você sistematizar, né, que o Rodrigo vai gostar, a ideia de você registrar as experiências, todo professor tem de ser um pesquisador, todo professor tem de ter uma rotina de pesquisa, de estudo, e todo esse conhecimento do professor tem de ser organizado, sistematizado e registrado. Esse é um outro pilar da pedagogia freiriana aí, que, como eu disse, está num livro muito, muito famoso, muito, muito importante, que é o que eu mais gosto, chamado Pedagogia da Autonomia, que é o meu favorito de Paulo Freire. Né? Outro slide importante aí, os principais reconhecimentos de Paulo Freire. Eu gosto de falar isso aqui, porque às vezes a gente não tem ideia de quem foi Paulo Freire, não é exagero nenhum, talvez falar que seja o maior educador do mundo, tá? Muito reconhecido, até hoje ele é muito importante em todas as discussões de educação, é praticamente impossível um livro importante na área da educação não citar Paulo Freire, ou seja, a referência na educação no mundo é muito importante. Então lá, os principais reconhecimentos, né? 35 títulos de doutor honoris causa, ou seja, o reconhecimento das universidades, né? Isso nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, né? Prêmio de excelência para educadores cristãos, né? Prêmio da ONU, através da Unesco, de educação para a paz, né? Foi considerado o educador dos continentes para a Organização dos Estados Americanos, né? Isso é um outro detalhe importante. Ele faz parte do Hall da Fama, né? do Hall da Fama da ONU, do braço educacional da Unesco, com educadores de adultos e educação continuada, de formação de professores. Outro, Paulo Freire hoje, no Brasil, né, o nome de escola mais usado no Brasil. Se você fizer uma contagem, qual o nome de escola que mais existe no Brasil? É Paulo Freire, isso é um belo reconhecimento. Tá? Mas também não é só no Brasil. Existe em Massachusetts, nos Estados Unidos, uma escola Paulo Freire, e, coincidentemente ou não, e é claro que não, essa escola, em 2014, foi considerada a melhor escola pública dos Estados Unidos, é a escola Paulo Freire, e que, é claro, que usa todas as ideias de Paulo Freire na sua educação. Né? Foi considerado, em 2012, o patrono da educação brasileira, é um título que Paulo Freire tem, ele é patrono da educação brasileira, hoje ele é o patrono da educação brasileira. É o terceiro pensador mais citado no mundo. Tá? Você tem ideia da relevância do Paulo Freire na educação? Só para você ter uma ideia, o livro Pedagogia do Oprimido, né, que é o que eu falei, que é o clássico dele, está entre os 100 livros mais acessados e mais usados nos Estados Unidos. Está na lista dos 100 livros mais requisitados nas bibliotecas das universidades dos Estados Unidos. Aí, tá? E o Paulo Freire está à frente em citações, por exemplo, de Karl Marx, né, e de Foucault, né, que são dois pesquisadores, dois filósofos reconhecidíssimos no mundo inteiro. Paulo Freire é mais citado que eles, por exemplo, para ter ideia da importância que Paulo Freire tem no mundo aí. Tá? Alguns exemplos aqui, ó, né? Aqui esse monumento aqui na Suécia, né, com as figuras mais importantes da década de 70 no mundo, né, e você percebe que esse segundo aqui é Paulo Freire, isso na Suécia, para a gente ter ideia. Está ao lado aqui, eu não reconheço os outros aqui, esse aqui é Mao Tse Tung, né, o governante chinês, e o último aqui, uma outra
Uma outra referência para literatura da América Latina, mas isso para uma outra conversa. Passou aqui, desculpa. E aqui, ó, você tem um mural de Paulo Freire numa universidade do Chile, né? Esse aqui, o mural de Paulo Freire na Unicamp, né? E esse último aqui, ó, o busto de Paulo Freire. Isso aqui causa muita confusão, né? Já foi dito por alguns aí que esse busto é horroroso. Foi citado pelo atual ministro da Educação, fala que infelizmente ele tem de conviver com esse monumento horroroso na porta do Ministério da Educação. Né? Não vou entrar nessa discussão. Talvez ele tenha falado do valor plástico, né? Mas é importante sempre valorizar a importância de Paulo Freire na educação brasileira e mundial. As principais obras. Né? Nádia, principais obras segundo qual critério? Isso, aquelas que eu mais gosto. É claro que Pedagogia do Oprimido é a obra principal de Paulo Freire, aquela que ele faz uma denúncia, né, de tudo que há errado na educação. Tá? É a obra mais comentada, é a obra mais falada, mais citada de Paulo Freire aqui. Essa é a que eu mais gosto, Pedagogia da Autonomia, que ele mostra como que tem de ser a educação. Paulo Freire não ficou só na denúncia do que há de ruim, mas também propôs caminhos aí. Tá? Educação como prática de liberdade. Puxa, mais uma que eu falo que o título é fantástico, né? Só o título já recomenda a leitura. Essa é a primeira obra de Paulo Freire que teve uma relevância muito importante. Cartas a Cristina, né, que ele conta isso aqui eu gosto também, porque ele conta muitas histórias de como tem de ser educação, faz alguns relatos de experiências dele. Pedagogia da Indignação, isso aí é fantástico também, a gente nunca outro título fora do comum, Pedagogia da Indignação, mas a gente nunca pode se contentar com uma situação ruim, a gente tem que sempre lutar para a melhoria da sociedade aí, né? E esse aqui é um outro livro, baseado na experiência dele como secretário de Educação de São Paulo, um livro esse é o meu livro de cabeceira, eu adoro esse livro, já li várias vezes aí, A Educação na Cidade. Ele mostra como organizar a educação numa cidade, é um outro livro, né, fantástico. Aqui, ó, eu listei, não quero que vocês leiam, não, mas eu listei todas as obras de Paulo Freire aí, próximo de 40, sem contar artigos, livros, ele tem perto de 40 livros, acho que são 38, 39, aí, sem contar as edições aí. Então é uma obra vastíssima, uma obra de um conteúdo, né, muito importante, que ajuda a organizar a educação até hoje, e vai ser referência por muitos anos, Paulo Freire. Tá? Ainda sobre o legado de Paulo Freire, existe hoje o chamado Instituto Paulo Freire, que cuida para que os ideais de Paulo Freire, para que as ideias de Paulo Freire continuem a nortear a nossa sociedade. Esse Instituto Paulo Freire, né, dá muitos cursos presenciais, cursos à distância, né? Eu fiz vários cursos no Instituto Paulo Freire, estou fazendo um no momento de educação e direitos humanos sobre a ótica de Paulo Freire, né? Estou matriculado nele, estou um pouco atrasado com as tarefas ainda, mas eu acho que eu termino, né, esse mês ainda. Tá? O Instituto Paulo Freire é uma ótima forma de difundir o pensamento freiriano. Tá? E no Instituto Paulo Freire existem outros pesquisadores, outras referências na educação que seguem os ideais e aprofundam as ideias e as teorias de Paulo Freire. Né? No Instituto Paulo Freire, tem Moacir Gadotti, que é um dos maiores educadores do Brasil hoje, e é o diretor-geral do Instituto Paulo Freire. Paulo Roberto Padilha, uma pessoa fenomenal, esses dois eu conheço pessoalmente, uma pessoa fenomenal, de uma humildade, um dos maiores educadores do Brasil, que continua à frente do Instituto Paulo Freire, e Ângela Bis Antunes, que também é uma outra educadora muito renomada. Os três conduzem aí brilhantemente o legado de Paulo Freire no Instituto Paulo Freire aí. E tem outros grandes educadores brasileiros que também seguem a linha
de Paulo Freire. A gente pode citar Mário Sérgio Cortella, como eu já falei, foi quem era auxiliar de Paulo Freire e sucedeu Paulo Freire na Secretaria de Educação de São Paulo. Tá? Celso Vasconcelos e César Nunes, e a Emília Cipriano também, são três renomados hoje educadores que foram alunos de Paulo Freire. Tem até uma disputa de quem foi, né, de quem foi o aluno mais brilhante de Paulo Freire. Aí parece que Celso Vasconcelos ganha essa disputa aí. Tá? Então, Celso Vasconcelos, César Nunes, Emília Cipriano, são grandes educadores vivos, graças a Deus, todos eles aí citados vivos, graças a Deus, e que defendem, né, difundem, né, e propagam as ideias de Paulo Freire para a nossa educação aí. Tá? Então, são professores que defendem brilhantemente esse legado de Paulo Freire aí. Tá? Aqui, gente, se me permite um pouco de propaganda pessoal, né? Paulo Freire também é fonte de vários livros, vários artigos. Aqui são três livros, né, sobre Paulo Freire, né? E esses 3 livros têm em comum que são uma experiência de criação coletiva, são livros criados em grupo, né? Um aqui editado pelo Instituto Paulo Freire, que chama A Escola dos Meus Sonhos, e outros 2 aqui por um grupo de freirianos chamado Editora Dialogar, né? Um chamado 365 Dias com Paulo Freire, outro chama Rumos da Educação, onde são feitas a análise do pensamento de Paulo Freire, tá? Nos 3, né? E desses 3 aqui eu tenho a alegria de ser coautor desses 3 livros aqui, ó, né? Em grupo, claro, acho que é o que torna essa experiência mais rica e mais coletiva aqui, mas são 3, tem milhares de livros sobre Paulo Freire. Eu citei esses 3, porque esses 3 aqui eu tenho a alegria e a honra de poder ter colaborado, sou coautor junto com os meus amiguinhos desses livros aí, tá? E para encerrar, gente, em poucas palavras aí, qual que seria o legado de Paulo Freire? Paulo Freire criou uma pedagogia que a gente chama de educação popular ou de educação freiriana, né, que é não simplesmente um método de educar, mas uma forma de organizar toda a educação, toda a prática pedagógica, toda a prática docente. Então, hoje, Paulo Freire é considerado, tem várias escolas pedagógicas, várias teorias pedagógicas, Paulo Freire é uma delas, ou seja, Paulo Freire é uma forma de se educar, chamada de educação popular ou educação freiriana. Aí, tá? O Paulo Freire, hoje a gente tem, né, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, né, que é, sem dúvida nenhuma, o resultado das teorias de Paulo Freire, a gente se preocupar com a educação de quem não teve a educação na idade certa. Tá? Então, essa ideia de educação popular, educação freiriana, esse conceito de gestão democrática da educação, que hoje está na Constituição e está na LDB, a obrigatoriedade, é lei, que a gestão tem de ser democrática, não é opção, tem de ser democrática, também um legado de Paulo Freire. Essa é que vocês não lembram como era antigamente, aí, mas essa aproximação entre professores e alunos, tão importante no processo educacional, por quê? Porque ele é tão importante para conseguir a aprendizagem. Essa aproximação é fruto das teorias, das ideias de Paulo Freire, né? Essa importância na realidade. E a gente fala muito, somente na nossa escola, que é uma escola técnica, né? A gente vê esses conceitos de aproximação de professores e alunos, a importância da realidade, a importância de contextualizar conhecimento, né? Tudo isso a gente vê que se aplica e é muito importante em nossa escola também. Tá? Então, a realidade do aluno, ou seja, da onde ele vem, e mais importante do que isso até, o que ele vai fazer com esse conhecimento. Acho que isso é um legado, é uma preocupação que a gente tem e que vem de Paulo Freire também. Tá? Combate ao preconceito, a toda forma de preconceito racial, preconceito social, preconceito de gênero, a importância da cidadania, a importância da participação popular em processos políticos, a importância de se realizar o seu papel na sociedade, tudo isso é muito presente nas ideias de Paulo Freire. E, finalmente, aquela parte que eu mais gosto, né, o conceito de que educação é a melhor maneira de se mudar
para melhor a sociedade, né? E tentar uma sociedade mais justa, mais igual, menos desigual, menos exclusiva, e a gente só vai conseguir essa sociedade na hora que a gente tiver uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Tá? São esses os conceitos defendidos por Paulo Freire, é esse o legado que ele deixa para nós. Tem até um professor que diz que nunca leu Paulo Freire, mas não gosta. Né? E existe muito disso por aí, não é um só, não, né? Que nunca leu Paulo Freire, mas não concorda com o que ele fala. Né? E aí eu gosto sempre desse slide, dessa página aqui, porque, sinceramente, eu acho impossível, né, alguém não concordar com as ideias de Paulo Freire. Eu acho impossível, essa é a minha opinião, claro, que a educação tem de ser uma educação dialógica, né? Mas, na minha opinião, claro, eu acho difícil que alguém não concorde, não dê valor e consiga imaginar um outro tipo de educação, senão aquela proposta por Paulo Freire. E é claro que a nossa educação vai ser cada vez melhor quando cada vez ela se aproximar mais daquilo que Paulo Freire pregou. Tá? Então, se a nossa educação não é boa, é porque precisa cada vez mais se aprofundar em Paulo Freire. Então, quanto mais ela se aproximar daquilo pensado e falado, né, e na prática exercido por Paulo Freire, quanto mais ela se aproximar de Paulo Freire, não tenho dúvida que mais será melhor a nossa educação aí. Tá? E para finalizar, gente, uma última frase aí, ó, um pouco extensa, mas também que eu gosto muito, é de Pedagogia da Indignação, né, se me permite a leitura. Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é o ponto de partida indispensável, é a deflagração da justa ira, mas não é suficiente. A rebeldia, enquanto denúncia, precisa se alongar até uma posição mais radical e crítica, a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A mudança do mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio de sua superação. No fundo, o nosso sonho. Tá? Não preciso nem explicar, né, essa maravilhosa frase, né, mas ele ressalta a importância, vamos dizer assim, da rebeldia, né, de não se acostumar com uma situação ruim, tá? De denunciar uma situação ruim, né? Mas não só isso, né? De sempre lutar pela mudança, pela transformação e pela melhoria de uma situação ruim. Tá? Então, acho que isso resume a nossa luta, né? A luta por uma educação melhor, tá? Que parte também da denúncia daquilo que está errado. A gente não pode simplesmente aceitar o que está errado, mas não só isso, né? De mudar, de transformar e de buscar a superação de uma situação ruim, e a melhoria da sociedade, que no fundo é o sonho de todos nós aí. Tá? No momento, gente, eu estou vendo algumas perguntas aqui, tá? Eu queria primeiro agradecer a todos que nos assistiram, tá? Agradecer ao professor André Pless, professor Renato Granito, professora e diretora Ana Paula, professora Inês, uma grande colega, professora Inês, né? Estou vendo algumas mensagens aqui, infelizmente não consigo ler todas aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler todas aqui. O deputado estadual Luiz Fernando, nos prestigiando, agradeço, um grande abraço, meu amigo. Meus alunos de DS, meus ex-alunos de DS estão presentes aqui. Um abraço a todos vocês aí. Tá? Então, gostaria de agradecer a todos que assistiram, né? Em especial a todos da Eletrô, né? Falar da nossa
da nossa tristeza por não ter aquele contato, né, tão sadio, tão maravilhoso, tão importante com os nossos alunos, tá? Que certamente em breve estaremos juntos novamente. Então, desejar que todos fiquem bem, que todos estejam bem. Tá? Até uma pergunta aqui sobre por que Paulo Freire foi considerado traidor de Cristo. É uma ideia de parte da igreja, não é de toda a igreja, né, que a gente tem de aceitar as situações porque é a vontade de Deus. Então, a ideia de transformar a realidade, muitas vezes, para alguma parte da igreja, é considerado, né, você afrontar os desejos de Deus. Né? Não é isso, na minha modesta interpretação do Evangelho, não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega, né, claro que a gente aceite a vontade de Deus, mas que a gente sempre lute por uma vida melhor. É aí que teve esse pequeno embate de Paulo Freire com a igreja, mas já superado aí. Tá? Eu tenho de dizer também, em 2009, né, a presidência da República, né, perdoou Paulo Freire, olha que bondade, tá? Mas Paulo Freire foi perdoado pelo governo brasileiro em 2009, então Paulo Freire não é mais considerado um traidor da pátria nem da igreja, até porque a igreja também se reconciliou com a teoria da libertação. Então, hoje está tudo certo nesse aspecto aí, tá? Então, ó, Giovana, Maurício, né? Quem mais? A Rose Perry, uma valorosa professora, aprendo muito com ela pela internet, com as suas publicações, tá? O Will, Miguel, meus amigos, nossa, então, gente, Augusto, então, é difícil nomear todo mundo, mas, ó, agradeço a todos que assistiram, tá? Vou encerrar a transmissão, mas continuo à disposição no chat para discutir questões a respeito da educação freiriana, sobre Paulo Freire, tá? É um assunto que me deixa muito à vontade, muito feliz por poder falar. Tá? Claro, tenho de agradecer a professora Melina também, não só pela oportunidade, mas por ter acompanhado essa nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez, professora. Tá? Então, professora Cidinha Vicinança, né? Uma grande amiga que eu tenho também, que está se manifestando aqui. Resumindo, gente, para encerrar, agradeço a Jamile, né, minha cunhada. Então, agradeço a todos que assistiram, tá? A todos que se interessaram pelos ideais de Paulo Freire e que esses ideais nos norteiem em busca de uma educação melhor, de uma educação que seja capaz de melhorar a vida das pessoas, que eu tenho certeza que é o desejo de todos nós aí, tá? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.